Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Começa agora o programa Em Pauta, que vai falar sobre a lipoaspiração. O período de férias está chegando e muitas pessoas buscam o corpo perfeito da forma mais rápida, principalmente por meio de cirurgias. Vamos falar também sobre um novo procedimento que agora é feito com laser. Para discutir sobre o assunto, eu converso com o cirurgião plástico Júlio Bonetti, com Décio Ferreira, que é representante de uma marca de lipoaspiração a laser, e também com Maicon Faria, que já passou pelo procedimento. Sejam todos bem-vindos ao programa Em Pauta. Eu começo perguntando aqui ao cirurgião plástico quando que uma lipoaspiração ela é indicada ou recomendada ao paciente. Primeiramente, boa noite. Eu queria deixar bem claro que a lipoaspiração é um procedimento que você vai tratar gorduras localizadas. Eu acho que a pessoa tem que ter em mente que ela não vai tratar nenhuma forma de obesidade com a lipoaspiração. O que é uma gordura localizada? Você consegue determinar onde ela está. E hoje existem normas bem claras que regulam esse procedimento. Existem leis para a lipoaspiração. Uma lipoaspiração, a pessoa nunca pode tirar mais do que 5 a 7% do seu peso corporal em gordura ou atingir mais do que 40% da sua superfície corporal, independente do volume que ela está tirando. Então, a gente vê muito frequentemente problemas com a lipoaspiração. Talvez seja uma das cirurgias que a gente mais vê na mídia causando problema. Então, esses dados têm que ser seguidos à risca. Certo, doutor. Muitas vezes as pessoas acham que uma gordurinha mínima é uma super gordura, ou seja, ela tem que ter uma noção mais ou menos do que ela vai conseguir eliminar numa academia, numa caminhada, e o que ela não consegue realmente, que seria necessária a cirurgia? Perfeitamente. A gente tem que entender que nenhuma cirurgia plástica, não é lipo, nenhuma cirurgia plástica vai substituir você ter hábitos saudáveis. Você frequentar uma academia, você ter uma dieta saudável. A gente vê muitas pessoas que falam, eu operei, a gordura voltou. Gordura não volta. Você traz de volta a gordura. Se você não muda seus hábitos, se você faz uma lipo e vai para frente da televisão e acha que a partir daí você pode comer à vontade, isso é um grande erro. Lembrando que quando você faz uma lipo, você tira reservatório, depois vamos explicar como isso funciona, e você pode, ao engordar, levar a deformidade no seu corpo. Bom, daqui a pouco nós vamos explicar um pouco sobre o procedimento cirúrgico, mas eu gostaria que o Décio explicasse. Décio, um novo procedimento que tem agora no mercado, uma nova opção, é essa cirurgia feita sem corte. Explica pra gente. Isso, na verdade não é uma cirurgia, é uma técnica que foi desenvolvida na Europa. Isso ele já está no mercado desde 2008, é um aparelho que faz a irradiação laser, através de um processo fotoquímico, a célula de gordura é quebrada e isso é drenado pelo sistema natural, sistema linfático. Existe há quanto tempo no mercado e como que está sendo essa procura? Desde 2008, comercialmente, desde 2008. No Brasil, começamos agora há 6 meses atrás. A procura é grande porque, na verdade, esse aparelho é indicado para a pessoa que quer perder medida de uma forma rápida e sem submeter a uma cirurgia, uma alternativa à cirurgia tradicional. E uma das pessoas que fez este procedimento é o Maicon, né, que está aqui conosco. Conta um pouco pra gente, Maicon, da sua história. Você é uma pessoa, você sempre fez academia ou não? Como que é a sua rotina? É verdade, eu sempre fui adepto à atividade física, sempre corro bastante, pedalo, nado, qualquer tipo de atividade física eu estou sempre praticando. Mas uma das coisas que sempre me incomodou e me incomoda até hoje é a gordura abdominal. Não adianta correr, pedalar, abdominal, nada conseguia resolver isso e tirar um pouco do pânico na hora que eu vi essa gordurinha aqui no abdômen. Aí eu tomei conhecimento desse procedimento que era feito na Clínica Bioskin. Tem 2 meses que eu comecei e a redução foi um espetáculo. Eu estou muito satisfeito com o tratamento. Tem 2 meses que eu comecei, fiz algumas aplicações e vou continuar porque eu quero realmente acabar com essa gordura nessa região agora. Certo, doutor. Geralmente as pessoas que procuram pela cirurgia, como a gente abordou no início, são exemplos como do Maicon, assim, a pessoa que malha muito, porém tem aquela gordura que não quer deixar o corpo, então ela prefere se submeter talvez à cirurgia. O grupo dele é o grupo ideal. É aquela pessoa que realmente vai ter um benefício com o procedimento da lipoaspiração. Mas existe uma procura muito grande por pessoas obesas, que acham que a lipoaspiração vai tratar a obesidade. Não, a lipoaspiração não trata a obesidade, você tem que buscar outras, você pode até ser um tratamento complementar, ou seja, você faz uma dieta, você faz uma cirurgia do tipo bariátrica e pode vir fazer uma complementação. Esse perfil dele é o perfil ideal para se tratar. Porque a pessoa tem que estar, em primeiro lugar, saudável, porque é um procedimento agressivo. Muito. Você tem que pensar que uma lipoaspiração, você leva uma perda muito grande de sangue
tá certo? E uma expoliação muito grande. As pessoas que reportam que fizeram uma cirurgia dessa, você vê que elas queixam de muita dor, muita fraqueza nos dias que seguem a cirurgia. E com os riscos inerentes de toda cirurgia. Você tem que pensar que quando você fala, eu vou fazer uma cirurgia plástica, ou uma cirurgia, uma lipoaspiração, você está fazendo uma cirurgia, então todos os riscos, inclusive riscos de vida, você está correndo ali. Você está tomando uma anestesia, isso é importante você ter em mente. Certo. Michael, no caso, você já havia pensado em fazer talvez uma cirurgia, uma lipoaspiração, sem ser o laser, a cirurgia mesmo? Já havia pensado sim. Inclusive, antes de eu tomar conhecimento desse tratamento, estava sempre pesquisando na internet e conversando com alguns amigos que já fizeram a lipoaspiração. Mas o medo é a questão do corte e cirurgia. Sempre tive muito pânico a respeito disso, e já no caso dessa lipoaspiração não invasiva, foi simples, sem dor, e a recuperação é rápida. Explica pra gente um pouco, eu vou pedir agora rapidinho, antes do intervalo, né? Explica pra gente como que é feito esse procedimento. O paciente, ele vai até a clínica, Isso. Quanto tempo que dura o procedimento? O procedimento dura de radiação laser 30 minutos e mais uma drenagem que é feita por endermoterapia mecânica e infravermelho, num aplicador. Isso dura mais aproximadamente 15 minutos. Então, todo o procedimento dura 45 minutos. É necessário um pacote de 8 sessões, com o mínimo de uma vez por semana, máximo de 2 aplicações, e a redução é gradual. Toda sessão o paciente vai perdendo medida. Agora, lógico que, assim como o doutor já disse, precisa da participação do paciente. O paciente precisa de ter uma rotina de exercício e mudar um pouco, equilibrar mais essa alimentação. Certo, daqui a pouco então nós vamos saber um pouco da diferença e dos benefícios e os riscos, né? Tanto da cirurgia, a lipoaspiração, quanto a que também é feita a laser. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, não sai daí que nós voltamos em instantes. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre a cirurgia de lipoaspiração. Doutor, explica pra gente como que é o procedimento da cirurgia, o que é retirado, a célula, a gordura localizada, como que é isso? Até queria fazer uma colocação, até fazer um contraponto em relação ao que nós estamos discutindo aqui. Nós temos que entender como que funciona a gordura. Quando um indivíduo chega na sua idade adulta, ele tem um número de células, ou seja, de reservatórios de gordura, chamada de pócitos. Se você, a partir daí, engorda ou emagrece, se você engordar, por exemplo, 50, 70 quilos, o número de reservatórios não vão aumentando. Mas nós não temos gorduras, e essas gorduras, por exemplo, a nível de abdômen, elas podem estar localizadas abaixo da pele, e nós temos um mecanismo de defesa que fica dentro do abdômen, que é a gordura chamada, é uma gordura que fica no meio dos intestinos. Vamos colocar assim para quem está assistindo poder entender a gente. Então, se você engordou, essas células vão captando gordura. Quando você faz uma lipoaspiração convencional, o que você faz? Você pega e vai aspirando a célula. Você vai retirando essa célula, ou seja, você vai tirar o reservatório de gordura para aquela situação. O grande contraponto que hoje é feito em todas as técnicas que surgiram alternativas, como a lipolaser, como a eletrolipoforese, que apareceu alguns anos atrás, é o seguinte: você consegue atuar sem atuar a nível da célula do peritônio? Então, esse é o grande problema. É o grande problema que a gente enfrenta. Nós estamos vendo um congresso brasileiro que teve agora, faz uma semana em Porto Alegre, e foi muito discutido esse tema, tá certo? Das alternativas. Porque, claro, nós como médico, se eu puder fazer um procedimento onde eu não corto, e consigo um resultado, para o meu paciente é muito melhor e para mim é muito melhor. Agora, nós temos que pensar assim, até que ponto nós podemos criar riscos em cima disso?
É certo? Vou te dar um exemplo. Há uns anos atrás, foi amplamente noticiado na mídia a tal da lipoultrassônica, que funcionava do mesmo mecanismo da lipolase. Ela emitia ondas e essas ondas faziam a ruptura da célula. E depois você drenava, aquela gordura teoricamente saía. Bom, o que acontece? A onda, por você não ter essa captação, ela muitas vezes levava a necrose da pele, ou seja, apodrecimento da pele, porque você não conseguia. Quem advoga fazer a lipolase, advoga que você tem um controle de profundidade. Só que tem um detalhe, eu não consigo determinar qual que é a profundidade da sua gordura, da minha gordura, da gordura de quem está nos assistindo ali. Então, isso daí é uma coisa assim, muito controversa ainda, tá certo? Eu acho assim, na função que eu estou aqui, eu acho que eu tenho que colocar esse contraponto. Você fala, mas você quer dizer que a cirurgia não tem risco? Muitos riscos. Mas a gente não pode colocar como tudo sendo a panaceia que vai resolver todos os milagres, tá certo? Que você vai ter toda a solução de uma forma simples. No caso, a cirurgia, quando ela é feita, ela retira estas células gordurosas. Com gordura dentro, mas você retira a célula. E tanto é que, vamos supor assim, se você retira a célula, por exemplo, você faz uma grande lipoaspiração a nível de abdômen e depois de você volta a engordar, você vai ter um acúmulo de gordura muito mais acentuado em outras regiões do corpo, que é ser nádegas, pernas, mamas, em outras regiões, porque aquele reservador foi retirado. Certo. Agora, Décio, no caso do laser, como que é feito a quebra da célula? Sim. Como que é eliminada a gordura por meio da urina? Como que é isso? Sim, é feito em irradiação laser, a penetração é 9 milímetros, então vai atingir a hipoderme e vai queimar a gordura subcutânea. Por isso que precisa de várias sessões, para ele ir irradiando naquele local desejado, tipo o abdômen ou coxas, onde o paciente desejar, e isso vai quebrando a gordura. Ele não elimina a célula, ele esvazia a célula, ele tira todo o conteúdo dessa célula, faz uma fusão em ácido graxo e glicerol. Isso também explica por que o paciente tem que ter uma rotina de exercício imediatamente após a sessão. Certo. Porque isso vai estar disponível. O resultado, ele pode ser mantido a longo prazo? Ele é um resultado imediato e a pessoa pode retornar a gordura rapidamente se não tiver as atividades físicas também junto? Pode. Depende muito do comportamento do paciente, a quem se submeteu a esse tratamento. Se ele não tiver for colaborativo e não tiver uma rotina de exercício e mudar alguns hábitos, isso vai voltar, assim como toda técnica. Sim. O que difere ao laser, por exemplo, de cavitação e onda acústica, que está muito em voga na Europa atualmente, e além de outras técnicas que já se usaram, ultrassom, é que o laser consegue atuar na fase sólida. Então, ele consegue fazer a fusão dos triglicerídeos, transformando isso em ácido graxo e glicerol. As outras técnicas não conseguem. Michael, no caso, como que você tem feito assim? Você procura conciliar o trabalho com a academia para poder manter? Afinal de contas, foi um investimento alto, né? Foi. Eu sempre tive uma rotina bem ativa. Faço spinning 2 vezes por semana, corro durante a semana também, e musculação também. E cuido da alimentação. Que é o mais importante, né, doutor? Não adianta a pessoa gastar aí, não sei, já nós vamos falar de valores no próximo bloco, mas não adianta a pessoa gastar, ter um alto investimento e depois continuar aquela rotina de alimentação, o tempo ocioso sem fazer exercício, vai voltar e vai perder. Né? Sem lembrar também que nós, com o passar da idade, o nosso metabolismo vai diminuindo, nós vamos ter um aumento de gordura. Não existe pessoas que, é muito difícil ver uma pessoa que vai manter o mesmo peso ou vai emagrecendo com o passar dos anos. Nós temos uma alteração do metabolismo. Eu acho que foi colocado uma coisa aqui muito interessante, é o seguinte, eu acho que a grande diferenciação que foi colocada é o seguinte, enquanto uma técnica você retira o reservatório, na outra você esvazia o reservatório, mas o reservatório continua existindo. Quer dizer, então a cobrança a nível de você fazer uma atividade física é muito maior naquele indivíduo que você mantém o reservatório. Porque nós sabemos que através de mecanismos, a predisposição a ganhar peso é uma coisa interessante, você traz isso na genética. Entendi. Você acredita que seja uma disputa de mercado, a cirurgia ou laser, ou não? É mais uma opção? Não, eu acho que é uma alternativa. Eu diria que é uma alternativa à lipoaspiração tradicional. Não é para substituir a lipoaspiração. O laser é uma alternativa ao paciente que ainda não quer se submeter ou que tem uma gordura localizada, só quer atuar naquela gordurinha ali e de forma rápida, ele quer fazer para um evento especial, alguma coisa assim. Entendi. Bom, então daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o assunto, mas é logo depois do intervalo, nós voltamos já. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO.
Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre a estética e sobre a lipoaspiração. Doutor, geralmente quem procura mais a lipoaspiração? Homens, no caso do Michael, mulheres, enfim, tem assim um segmento maior? Até uns anos atrás, até por uma questão de machismo, era muito difícil o homem procurar cirurgia plástica. Nosso universo girava em torno de 3% a 5%. Para você ter uma ideia, hoje o homem já representa 20% dos consultórios de cirurgia plástica. Então o homem está perdendo aquele tabu, aquele machismo de falar, eu não posso fazer cirurgia plástica, mesmo porque o mercado cobra isso. Por exemplo, o Michael trabalha numa empresa, a empresa quer que ele se apresente bem, para o negócio, para ele, para o negócio dele, para o negócio da empresa, é bom ele chegar bem. Então a procura hoje é bem ampla, não tem mais esse tabu de o indivíduo é mais ou menos homem porque ele fez uma cirurgia plástica. A procura de cirurgia plástica hoje para o homem é tão importante quanto para a mulher. É isso mesmo, Michael? Assim, quando você diz aos seus amigos, eu vou fazer uma plástica para reduzir o abdômen, enfim, como que foi essa reação? Assim, os seus amigos, as pessoas não tiveram preconceito tranquilamente? Não, na verdade, assim, não cheguei nem a comentar com ninguém. Sempre no dia a dia, desenvolvendo as minhas atividades, eu tomei uma iniciativa. Falei, eu vou conseguir melhorar a minha autoestima, melhorar agora de uma maneira mais rápida. E qual região que você está aplicando o laser? Abdômen e culote. Geralmente o laser, no caso, inclusive de homens, as regiões que mais procuram são essas? É geral, um homem sim, um homem é abdômen. A maioria dos... Eu só represento a empresa, mas o que eu vejo em consultório, que eu coloco e vendo máquinas, é abdômen. E na cirurgia mesmo, doutor, qual região que as pessoas procuram mais para fazer o procedimento? Eu acho que a lipo hoje é factível em qualquer parte do corpo. Você pode fazer nas costas, você pode fazer no abdômen, você pode fazer nas pernas. A gente faz até no joelho, por exemplo, aquela mulher que tem aquela gordurinha no joelho, que fica aquela gordura entre as pernas, que às vezes você caminha. Quer dizer, então você pode, desde que a gordura seja localizada. Eu acho que o Michael falou a palavra-chave da coisa. Autoestima. Cirurgia plástica, ela trabalha com a sua autoestima. É aquela conversa sua com o seu espelho. Então, se você não está satisfeito, é o momento de você procurar um procedimento que você está fazendo. E eu acho que a sequência, ele mostra muito importante a sequência que deve ser seguida pelo indivíduo. Ele é uma pessoa que tem atividade física, ele tem cuidado nutricional e deixou a cirurgia ou o procedimento, no caso que ele fez o procedimento, como sendo a última opção. A gente observa muitas pessoas, por uma questão de comodidade, partindo principalmente para a cirurgia como primeira opção. Certo. Doutor, tem também aquela questão de tira aqui e coloca ali, não tem isso? Tem. Que é chamada lipoescultura. Nós temos que entender que a gordura que você retira e você coloca, cerca de 40% aproximadamente é reabsorvida para o teu organismo. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou colocar e eu vou reesculpir meu corpo. Não é bem assim que funciona. Nós temos que tomar muito cuidado. Hoje nós temos um negócio chamado internet, que a internet virou uma terra de ninguém. Ou seja, você pode pôr qualquer coisa na internet, qualquer mágica, qualquer coisa. Então, acho que a pessoa que ela pensa em fazer um procedimento, seja invasivo, seja não invasivo, ela tem que procurar profissionais que fazem aquilo, conversar seriamente. Porque às vezes chega muitas pessoas no consultório com quase um calhamaço de coisa que ela leu na internet, você começa a filtrar e você vê que muito daquilo são mentiras. No caso da injeção de gordura, te dá bom resultado. Você pode aumentar o teu glúteo, por exemplo, que você acha que tem um glúteo pequeno, você tirar a gordura? Pode. Você pode fazer um glúteo imenso? Você não vai conseguir, você não vai ter gordura, você não vai ter irrigação, você não vai ter nutrição sanguínea para aquilo. Certo. Décio, no procedimento a laser, qual profissional que pode aplicar e onde a pessoa vai encontrar? Numa clínica de cirurgia plástica, numa clínica de estética, enfim, qual local? O local mais usual hoje, que vai ser mais fácil de encontrar, seria na clínica dermatológica ou na clínica de estética. O profissional habilitado para manipular laser, de acordo com os conselhos, é o médico e o fisioterapeuta, que também tem permissão através do COFITO para manipular laser não invasivo. Você disse que a pessoa tem que fazer pelo menos 8 sessões. Quanto custa mais ou menos no mercado hoje aqui em Uberlândia, onde nosso telespectador nos acompanha, mais ou menos o procedimento completo? Um tratamento completo de 8 sessões varia entre de 2 a 3 mil reais.
Certo. Agora, no caso da cirurgia plástica, que pelo que eu entendi, às vezes ela pode ter um resultado mais seguro, apesar de mais agressivo, né, por retirar a célula, é um pouco mais caro, né, doutor? Você tem que entender o seguinte, vamos pensar uma coisa bem clara, vou fazer um raciocínio claro dessa situação. Se alguma coisa puder substituir, nós já tínhamos substituído. Mas o que eu penso é o seguinte, ela é bem mais cara. Você vai gastar hoje numa cirurgia em torno de 7 a 10 mil reais em média. Você pode gastar até mais do que isso daí. Certo. Quais são os riscos? Porque a gente vê tanto na imprensa, a pessoa fez igual há um mês mais ou menos atrás, uma modelo fez pela terceira vez e ela acabou falecendo. Quais são os principais riscos e por que a gente vê tanto isso na mídia? Pessoas que estão morrendo fazendo lipoaspiração. Para você ter uma ideia, vamos fazer uma colocação simples para você. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em fevereiro desse ano, tinha feito um levantamento dos 30 últimos óbitos que houveram em lipoaspiração catalogados, que eles tinham catalogados. Desses casos, 90% eram profissionais que ou não eram cirurgiões plásticos, ou não eram cirurgiões que faziam parte da sociedade. Qual que é o primeiro dado importante? Independente de qual procedimento a pessoa vai fazer, ela tem que colher informações do profissional que ela está procurando. Esse profissional é membro de uma sociedade de classe, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje você entra no site, você coloca o nome de qualquer profissional, eles vão te dar o currículo daquela pessoa, o que é aquela pessoa, se ela é membro ou não. Eu acho que é mais ou menos igual você vai comprar um fogão, uma geladeira, a firma que vai te vender não tira informação de você. Eu acho que quando você está dando o teu bem mais precioso que é teu corpo, você tem que colher informação daquilo lá. Primeiro, segundo detalhe, eu estou fazendo essa cirurgia num local seguro. Eu estou num hospital, numa clínica que vai me oferecer segurança. Porque nós temos que pensar o seguinte, independente do procedimento que nós estamos fazendo, riscos sempre vão ter. Então, se eu tiver uma complicação, eu vou ter essa condição. Quais são os riscos? Todos. Você pergunta, uma pessoa pode morrer numa lipoaspiração? Claro, nós estamos vendo na imprensa toda hora a pessoa acontecer isso. Mas se eu falo assim, a mesma coisa, você pode comprar um carro último modelo. Você pode morrer? Pode, como mesmo tendo um monte de airbag. Você tem que tomar todos os cuidados possíveis, exames, avaliação, avaliar o profissional, avaliar onde você está operando. Seja chato, pergunte para o seu médico, pergunte para o profissional se ele tem gabarito, se ele tem competência para fazer aquilo. No caso, a pessoa ela tem que passar até, às vezes, por um acompanhamento psicológico, ela tem que ter todo um preparo para fazer a cirurgia? Veja bem, eu trabalhei com um professor meu nos Estados Unidos, que ele, por rotina, esse é um dado interessante, ele mandava todos os pacientes que iam operar com ele passar por uma consulta prévia com um psicólogo que ele tinha dentro da clínica. E ele tinha um dado interessante, 40% dos pacientes que procuravam ele não tinham perfil psicológico para operar. O que é o perfil psicológico? Vou dar um exemplo para você. É aquela pessoa que de repente ela tem uma ruptura no relacionamento, acha que vai fazer uma lipo ou qualquer procedimento certo, e isso vai recobrar o relacionamento dela, vai trazer o relacionamento de volta. Ou aquela pessoa que entra no teu consultório, traz uma fotografia de uma modelo e fala, eu quero ficar dessa forma. Por incrível que possa parecer, isso ainda acontece demais no nosso dia a dia. Então, a avaliação do perfil psicológico, eu acho que se o médico sentir que aquele paciente tem algum processo, ele deve sim pedir uma avaliação. Seria o ideal saber se a pessoa tem um perfil. Aquela pessoa é o tal do paciente importante. Existem vários perfis que você pode determinar que aquela pessoa não é um bom candidato a fazer qualquer procedimento, seja invasivo ou não invasivo. Certo. Décio, quais pessoas que podem fazer o procedimento? Existe uma idade mínima? Quais são as restrições ou não? Sim, a idade mínima é 18 anos, a partir de 18 anos. E existem algumas contraindicações de laser, que seria problema hepático renal crônico, algum tipo de doença degenerativa e histórico de câncer nos últimos 5 anos. E esse paciente não pode submeter a uma sessão de laser. E como é talvez uma novidade ainda no mercado, é importante como que a pessoa faz para se informar se aquela clínica realmente está autorizada com profissionais adequados para fazer o procedimento? Primeira coisa é ver qual o profissional médico, se é realmente um médico. Existem poucos aparelhos ainda no mercado, isso está começando agora, é recente no Brasil. Então é avaliar qual o profissional. E esse profissional é certificado. Cobrar dele mesmo certificação pela empresa, que a empresa treinou, habilitou aquele profissional. Existe um certificado que ele pode comprovar que está habilitado a manipular o laser. Em Uberlândia já tem muitas clínicas? Tem uma. Uma clínica? Uma clínica só. Tá. Michael, no caso, você soube deste novo procedimento de que forma? Sim, primeiro eu procurei na internet, como o doutor disse, é o pai de todos hoje em dia, qualquer um pesquisa que tem lá. E o primeiro local que eu havia encontrado, de princípio, tinha sido em São Paulo. Eu estava até predisposto a ir para São Paulo para fazer esse tratamento lá. Mas foi quando eu descobri uma clínica aqui em Uberlândia. Eu verifiquei se tinha certificado da Anvisa, se tinha tudo, e foi quando eu
e depois eu fiz o tratamento. Certo. Estou muito feliz e satisfeito agora. Doutor, eu queria que o senhor deixasse considerações finais em relação às pessoas que estão interessadas no procedimento, no caso, como o senhor, a gente está falando da cirurgia que seja a evasiva, a cirurgia a lipoaspiração mesmo. Eu acho o seguinte, a pessoa ela tem que trabalhar com a seguinte realidade. Vamos colocar uma coisa bem prática. Qualquer cirurgia plástica, e a lipo ela se enquadra nesse grupo, são umas cirurgias de reforma. Você não vai construir um corpo novo. Trabalhe com uma expectativa real. Pense, o que eu vou fazer vai me trazer o que eu sonho? Sabe, estou fazendo um procedimento de risco. Esse risco compensa para mim? Porque é uma avaliação muito pessoal. Vale a pena, no meu caso, compensa eu fazer isso daí? E siga aquilo que nós procuramos orientar. Procure um profissional gabaritado, procure um local que você pode... Pense o seguinte, e se acontecer o pior? Sempre pense, eu vou ter um suporte nesse aspecto? Pense, o dia que você vai fazer um procedimento, você está casando com o seu médico. Esse casamento tem que ser duradouro, eterno. Tá certo. Eu também gostaria que o Décio deixasse as considerações finais em relação a essa nova ferramenta, essa nova opção de mercado que as pessoas que buscam o corpo perfeito também têm. Sim, assim como eu disse antes, o laser, a laser lipólise é recente no mercado. Não é tão antiga, né, doutor? Tá aí. O nosso aparelho que a gente trabalha especificamente hoje, ele foi desenvolvido em 2008. Ele foi para o mercado comercializado em 2008. E essa é uma alternativa que hoje de resultado. Lógico que isso depende muito do paciente também. O paciente tem que ter em mente que não existe uma varinha de condão, um milagre que vai fazer tudo sozinho, por si só. Ele tem que ser colaborativo e depende de alguns fatores. Tá certo. E eu queria saber com o Michael, valeu o investimento financeiro? Valeu, mentira. Valeu, foi satisfatório. Ai, que bom. Bom, eu agradeço a todos vocês pela participação, pela colaboração com os nossos telespectadores aqui do programa. E o programa Em Pauta termina aqui, nós voltamos na semana que vem. Se você tiver sugestões de temas para o programa, entre em contato com a nossa produção. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.